Olá, na aula de hoje eu vou tratar dos dispositivos de entrada e saída. Essa interface é responsável por essa ligação entre os componentes já vistos como memória, HD, processador e os dispositivos externos. A interface de entrada e saída é responsável pela comunicação entre homem e máquina. Os dispositivos de entrada e saída são aqueles plugados ao computador de alguma forma. Como exemplos, nós temos aí o teclado, o monitor, o mouse, as impressoras 2D, as impressoras 3D mais recentemente e o HD externo. O HD é um dispositivo de memória, mas como o HD externo está plugado de alguma forma externamente ao computador, geralmente por uma porta USB, ele é considerado um dispositivo de entrada e saída. Qual é a necessidade de uma interface ou módulo de entrada e saída? Primeiro, os mecanismos têm operações diferentes. Em segundo lugar, os dispositivos possuem diferentes velocidades, mas todos eles são geralmente mais lentos que a memória e que a CPU. E em terceiro lugar, são diferentes formatos de dados e tamanhos de palavras. Uma maneira de não interferir no desempenho do processador é acrescentar na arquitetura um módulo de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída são então conectados a este módulo de entrada e saída ou interface de entrada e saída, e esse módulo faz o acesso às linhas de controle, às linhas de dados e às linhas de endereço. Vejamos na tabela a seguir algumas funções do módulo de entrada e saída ou interface de entrada e saída. A primeira função é a de controle e temporização. Ela controla e sincroniza o fluxo de dados entre o barramento e o dispositivo. A segunda função é a função de comunicação com o processador. Tal função faz a comunicação com o processador e interpreta as instruções. A terceira é a comunicação com dispositivos. Obviamente, ela realiza a comunicação entre todos os dispositivos de entrada e saída conectados ao computador. A quarta é a área de armazenamento temporário de dados, ou o chamado buffering de dados. O buffering é uma memória temporária, simplesmente para a transferência das informações entre os dispositivos. E a quinta e última função do módulo de entrada e saída é a detecção de erros. O módulo detecta erros durante a transmissão de dados, podendo até corrigi-los. Note que as funções do módulo de entrada e saída tendem a aliviar o trabalho do processador. Isso aumenta muito o desempenho do sistema. Existem basicamente dois tipos de módulo de entrada e saída. Um deles é o canal ou processador de entrada e saída e o outro é o controlador de entrada e saída. Quais são as características de cada um? O canal ou processador de entrada e saída é uma interface de alto nível para o processador. É responsável pela maioria dos detalhes de processamento e é comum em computadores de grande porte. Já o controlador de entrada e saída é um tipo bem primitivo, requer um controle bem mais específico. Esse controlador é mais comum em microcomputadores. Os dispositivos externos, eles são categorizados em três tipos. Existem dispositivos de comunicação com o usuário, dispositivos de comunicação com a máquina e dispositivos de comunicação com outros dispositivos remotos. Alguns dispositivos de comunicação com o usuário são a impressora, o teclado, o vídeo. Dispositivos de comunicação com a máquina são HD externo, o sistema de fita, e dispositivos de comunicação com dispositivos remotos são o modem, a placa de rede, etc. Um dispositivo externo tem algumas funcionalidades. A primeira delas é a funcionalidade dos sinais de controle, que tem a função executada pelo dispositivo de enviar e receber dados de e para o módulo de entrada e saída. Outra funcionalidade são os sinais de estado. Esses sinais indicam o estado do dispositivo, se é o estado de leitura ou de escrita. Os sinais de dados são conjuntos de bits a serem recebidos ou transmitidos.
A lógica de controle, obviamente, faz o controle do dispositivo, contém as informações necessárias para fazer esse controle. E o transdutor converte dados em forma de sinais elétricos para alguma outra forma. A interface de entrada e saída é operada por basicamente 3 métodos: entrada e saída programada, entrada e saída dirigida por interrupção e o acesso direto à memória, ou DMA. Na entrada e saída programada, o processador realiza a operação de entrada e saída. Assim, ele fica ocioso durante alguma parte do processo. Na entrada e saída dirigida por interrupção, o processador envia um comando de entrada e saída e continua o seu trabalho, realizando outras instruções. No método de acesso direto à memória DMA, a transferência de dados entre a memória principal e o módulo é feita sem o controle do processador. Dentro dessa hierarquia de métodos, a mais interessante então é a DMA, que não utiliza o processador. A intermediária seria a dirigida por interrupção, na qual o processador continua realizando outras instruções enquanto envia um controle de entrada e saída. E o pior dos métodos é a entrada e saída programada, pois o processador fica ocioso durante o processo de operação de entrada e saída. As principais tecnologias do mercado para os módulos de entrada e saída são o Ultra DMA 33, o padrão 1394 FireWire, ou IEEE 1394, e o InfiniBand. O Ultra DMA 33 é um protocolo que dobra a taxa de transmissão de dados por ciclo de clock. Essa tecnologia atinge 33 MB por segundo e ela é utilizada nos HDs com cabo de 80 vias. A tecnologia Ultra DMA 33 é patenteada pela Quantum Corporation. O padrão FireWire é semelhante ao USB, mas tem velocidades superiores. Atinge 400 megabits por segundo ou aproximadamente 50 megabytes por segundo, contra os 33 megabytes por segundo do DMA 33. O padrão FireWire foi criado pela Apple. A Sony utiliza o mesmo padrão, mas denomina como iLink. Já o InfiniBand é responsável pelo fluxo de dados entre os processadores e dispositivos de entrada e saída. Ele é utilizado em servidores para fazer interface em redes de grande capacidade. Até a próxima!